Fala aí, gente, como vocês estão? Então, hoje o tema vai ser o seguinte: vai ser o que eu estive pensando muito ultimamente, que é, eu acho que, não sei se é de acordo com a idade ou de acordo realmente por viver fora do país, que é o problema realmente de você conseguir fazer amigos fora do país, tá ligado? Então, tipo assim, cada vez vai passando o tempo, eu acho que a gente como pessoa, a gente vai diminuindo nossos vínculos afetivos, mas não sei explicar bem, ou a gente fica mais exigente com a amizade, porque um tempo atrás, quando eu ia no Brasil, justamente eu tinha muito conhecido, a gente acaba, no Brasil a gente acaba tendo muito conhecido, não amigo, né? E o que acaba acontecendo é que, cara, essas amizades realmente não são amizades verdadeiras, são só um cara aí que tu conhece, de vez em quando até mesmo, por aquilo que parece, algumas pessoas, você só lembra só da cara, e você vai passando os anos e você esquece o nome da pessoa, mas tu conhece, mas tu esqueceu o nome. Chega até da vergonha de vez em quando perguntar, depois de 6 anos, perguntar qual é o teu nome mesmo. É, tem umas situações assim. Que no Brasil a gente tem muito conhecido, né? E, cara, aqui no Chile o pessoal, como se fala, eles desde sempre não têm tantos conhecidos assim, mas sim, eles têm muito amigos de sempre, mas é muito reduzida a amizade do chileno aqui em si, tá ligado? E o que dá pra reparar é que muitos chilenos aqui, as amizades deles são as amizades lá do ensino médio, entendeu? Lá do ensino médio, lá do ensino médio. E, e eles acabam não fazendo muitos amigos. E a gente, de vez em quando, que é de fora, que a gente de vez em quando tá conhecendo realmente, é, a gente não acaba sendo feito de amigo porque meio que já o ciclozinho dele já tá fechado. E, mas também, outro fato também de nós não conseguir, eu, eu, no caso, não consegui fazer muitos amigos aqui, a dificuldade, primeiro essa dificuldade do chileno em si, que eu acho que é muito difícil de conseguir fazer amizade, de você ter aquele contato, de você entrar na casa, porra, bora tomar um café, bora juntar, ou se você passou algum perrengue, entendeu? Ele vai estar ali para te ajudar. Bem, comparado com o Brasil, é que muitos chilenos fazem isso. Eles vão estar lá, se são teu amigo de verdade, eles vão realmente te ajudar, né? Mas até você conseguir fazer eles de amigos, cara, porra, é muito difícil, cara, é muito difícil. Então, é uma das coisas assim que eu tive pensando que, pô, tá difícil realmente. E outra coisa também que eu estive reparando de um tempo atrás para agora, qual é? Que a maioria dos nossos conterrâneos, né, do Brasil, eu acho que a gente que sai do país sempre tem um parafuso a menos, por incrível que pareça. Eu não sei porquê, mas a maioria parece que da gente que tá fugindo de algum BO, algum problema, fugindo de alguma realidade do nosso país, ou realmente é maluquinho mesmo da cabeça. Eu sempre fui considerado como maluquinho, menino maluquinho, cientista maluco. Esses eram meus apelidos quando criança. Mas eu vejo que muitos brasileiros, cara, tem uns parafusos a menos que coisa de realmente que tu pergunta, caralho, cara. Eu não sei, eu fico até com medo de vez em quando de você fazer amizade até mesmo com os próprios conterrâneos. E, bem, isso acaba reduzindo mais ainda esse ciclo de amigos que eu tô falando, me entende? E o que acontece é que vai passando o tempo, de vez em quando alguns amigos vão embora, e, bem, ultimamente eu me sinto bem sozinho, em questão de amizade. A parceria, assim, de você fazer alguma coisa junto. Apesar que eu sou bem. Eu não gosto muito de balada, de festa, eu não gosto dessas porra. Mas, cara, eu acho que é bem complicado, assim. Sinto falta das amizades, mas as amizades, assim, de. Amizades de cabeças, sabe? Pessoas que não sejam tão superficiais, mas sim pessoas que são.
assim, que tem um papo profundo de conversar, que eu vejo que a pessoa fora da experiência de dessa, não sei, uma experiência grande, né? Você imigrar, mas fora essa experiência de imigrar que você tem uma experiência de vida e consegue refletir sobre essa própria experiência. E eu sinto muita falta de pessoas com quem você pode trocar uma ideia, as pessoas assim, que não tenham tipo só igual aquele tipo de colega de trabalho que tu pergunta, e aí cara, tudo bem? E aí? Como vai o trabalho? E já acabou. Basicamente isso. Então, eu fico pensando nisso, cara, que tem gente que realmente é só isso, e não gira mais nada, e aí como vai a família? Você não consegue se aprofundar em certas coisas. Pessoas maneiras, cara, bem, pessoas que têm conhecimento, vivência de alguma coisa, e com quem você pode só trocar ideia, entende? Por exemplo, eu vejo que, tipo assim, eu sempre tive junto ao meu pai era um cara muito inteligente, foda, cara, sempre admirado por muita gente no bairro e tal. E, e sempre eu estive andando com ele na minha adolescência, na minha juventude, e sempre estando conversando com gente que é, porra, gente que. Eu não sei se tá batendo o reflexo do sol agora que tá refletindo aqui atrás, mas vou virar aqui pra cá. Então, gente que era mais de idade, gente que já fez suas faculdades, já fez seus mestrados, que já trabalhou anos, gente com experiência, gente com habilidades sociais, entende? Que, poxa, você consegue, junto com essas habilidades sociais, junto com essa experiência de vida, com gente inteligente, apesar de eu nunca ter passado por uma universidade, nunca ter passado por uma faculdade, eu gostaria muito um dia poder ter essa oportunidade de fazer, ter essa condição, principalmente aqui onde é o país onde as universidades são privadas, senão fica um pouquinho mais complicado. Mas eu não acho que, tipo assim, em certo ponto eu tenho uma necessidade, mas essas universidades acabam aglomerando esse tipo de pessoas. Pessoas, de vez em quando, a maioria pode ser cabeça, né? Então, eu sempre fui criado no meio de gente assim, em tese, eu gostava de conversar com gente mais velha, que tem assuntos profundos e tal. Apesar de que naquela época eu não tinha tantos assuntos profundos assim, porque eu era jovem ainda. Bem, depois de 10 anos eu acho que sim, agora eu tenho uma mentalidade diferente. Bem, e eu sinto falta dessas pessoas assim, tá ligado? Que eu não encontro. Só encontro gente, de vez em quando, que eu considero que seja superficial pra caralho, gente sem noção, e gente que, de vez em quando, na maioria das vezes, eu não posso confiar. E nessa base da confiança que eu quero falar aqui agora, que é qual? Que conforme vai passando o tempo, você vai reparando esses comportamentos de alguns brasileiros, nossos compatriotas que ficam lá de fora, que você vai criando um filtro e já vai vendo já qual é da picaretagem, tá? Picaretagem, gente que, porra, não dá certo. E justamente, de vez em quando, até gente que saiu do Brasil, daquele lugar, porque, porra, não dava certo com ninguém. Não que os outros. Tem gente que realmente saiu, porque tem gente que é a pessoa que era saudável, saiu num meio tóxico, e tem gente que era tóxica, que saiu de um meio que, tipo assim, porra, ninguém já suportava mais ela. Então, eu fico. Então você vai criando como se fala, um filtro de pessoas picaretas e acaba menos, ainda mais que quando você encontra o contemporâneo brasileiro, você já fica já meio que desconfiado, tá ligado? E, bem, então, assim, cada vez que você vai passando aqui no país, você vai cada vez ficando mais sozinho. Ou é questão, não sei se é uma questão realmente de idade, como eu falei antes, mas sim, ou uma questão realmente do país aqui, que realmente o pessoal é um pouquinho mais frio. Então, assim, uma questão que você fica mais introspectiva, porque você está mais sozinho também e tal. Então, são das coisas assim que eu gostaria de estar adentrando aqui no vídeo que eu queria comentar com vocês. E vocês aí, comentem. Quem já
esteve em outra região do Brasil, outro estado, que teve que mudar de vida, teve que ficar sozinho. Apesar que no Brasil a gente é muito comunicativo, a amizade, conhecidos, né? Não, nunca são. Não há uma dificuldade assim no Brasil, não é um problema. Normalmente no Brasil a gente não se sente sozinho, mas na hora do vamos ver, aí ninguém aparece. Aqui as pessoas aparecem quando é amiga de verdade. Mas me diz aí, vocês aí, o que vocês acham sobre esse tema? Sobre se vocês já passaram por isso em outro país, se já passaram por isso e mudando de região, se você vier do norte foi pro sul, se foi do sul foi pro norte, certo ponto. Ou se você mudou de país e você passou por isso também, países que têm um clima mais frio como aqui, por exemplo. Então, bem, me diga aí a opinião de vocês e não deixe de me seguir lá no canal, no Instagram também, entendeu? Me siga lá no meu Instagram, me siga na minha página do Patrick Silveira Fotógrafo também. E, bem, é isso que eu gostaria de comentar aqui hoje. Falou? Não deixe de comentar. Falou e fica com Deus. Pessoal, tchau, tchau.